Como montar uma boa carteira de ações? Esse é o assunto do nosso vídeo para você que está estudando sobre esse assunto e está em dúvida de como se tornar sócio de grandes empresas e conseguir construir patrimônio através delas. Bom, vamos lá. Como montar uma boa carteira de ações, tá? Primeiro que você precisa entender, eu sempre falo em todos os vídeos aqui, o seu objetivo de investimento tem que estar alinhado com esse tipo de investimento. Esse é o princípio básico. Segundo é que você precisa pensar ações de uma maneira diferente do que te ensinam, muito provavelmente. O que vocês costumam aprender na internet, né? Com os gurus financeiros? É de que você faz dinheiro com ações, né? Você compra uma ação a um valor, como se fosse uma balinha, você compra uma balinha a R$1 e vende a R$2, tá? Isso é um tipo de investimento, eu não diria nem investimento, mas é um tipo de negociação chamada trade, tá? Em que você compra algo mais barato e vende mais caro. Isso é um tipo de negociação milenar, né? E com ações você consegue fazer isso também, não só com ações, mas com qualquer tipo de mercadoria, tá? Nesse ponto, a gente fala de montar uma carteira de ações, a gente está falando sobre construção de patrimônio. Então, naturalmente, você precisa, nesse caso, pensar ações como a possibilidade ou o meio que você utiliza para se tornar sócio de grandes empresas. Então, ao comprar uma ação de uma empresa X, eu estou me tornando sócio daquela empresa. Por que é importante pensar assim? Porque você não vai se preocupar com o preço da ação. Tá? As ações elas são precificadas, cada ação tem o seu preço. Você vai se preocupar com a empresa e não com o preço da ação. Como assim, Rafael? Você vai se preocupar se a empresa está crescendo, se ela está tendo uma boa gestão, quais são as perspectivas de futuro dela, quais são as inovações que ela está planejando, quais são as inovações tecnológicas, principalmente, já que a gente está vivendo uma era digital, uma era tecnológica. Qual é o caixa dela, o nível de receita, tudo isso, né, todas essas análises elas vão ser feitas com base na empresa e não em gráficos, tá? Porque a maioria das pessoas que gostam de acompanhar ações especificamente, elas ficam acompanhando o preço todo dia, olhando o gráfico todo dia. E quando você quer montar uma carteira de ações para construção de patrimônio, você precisa acompanhar a empresa e não o preço da ação dela. Então, para a construção de patrimônio através de sociedade e empresas, você não vai acompanhar a ação, você vai usar a ação como um meio, um artifício para se tornar sócio dessas empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Pense em acumular patrimônio. Quanto mais ações você tiver de uma empresa, mais sócio você é dela. Naturalmente, né, a gente sempre fala sobre diversificação. Quanto mais ações de mais empresas saudáveis você tiver, mais diversificação você tem, naturalmente menos risco você também tem, certo? Então, acumular patrimônio, construir uma carteira de ações é ter um portfólio de empresas das quais você é sócio. Então, Rafael, você é sócio de alguma empresa? Sou sócio da empresa A, B, da C e da D. Em qual percentual? Na A eu tenho X ações, na B eu tenho X ações, na C eu tenho Y ações e na D eu tenho Z ações, tá? Isso são percentuais de investimento, percentuais de sociedade. O que isso traz? Traz crescimento de patrimônio, porque se aquela empresa está crescendo, eu como sócio tenho meu patrimônio também crescendo. E também traz renda. Por quê? Porque se aquela empresa está gerando lucro e eu sou um dos donos, o que vai acontecer com esse lucro? Ele vai precisar ser distribuído comigo também, porque eu sou um dos donos. É claro que quando você tem uma quantidade pequena de ações, ou seja, um percentual pequeno de sociedade nessas empresas, você vai receber um valor pequeno. Mas à medida que você vai crescendo em percentual de sociedade, o seu lucro, né, ou a renda que você vai receber, ou dividendos, né, que é o nome que a gente utiliza, vai ser cada vez maior. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei aqui, para você montar uma boa carteira de ações, é escolher empresas que tenham bons fundamentos, ou seja, lucros consistentes, dívidas equilibradas, né? A maioria das empresas tem dívida, 90% delas, caixa equilibrados e principalmente boa governança. Se a cabeça pensante de uma determinada empresa for uma cabeça pensante que não está alinhada com aquilo que você acredita para a construção de patrimônio, as coisas não vão funcionar. Exemplo,
Eu, particularmente, não invisto em empresas estatais, ou seja, empresas que têm participação do governo. Significa que elas são ruins? Não, mas o meu pensamento não bate com gestores. Por quê? Porque a maioria delas tem gestores indicados politicamente e não por mérito, tá? Normalmente é uma troca de governo, troca-se o presidente da República, na maioria das vezes trocam os presidentes das grandes empresas estatais. Então é sempre por indicação política e na maioria das vezes as decisões tomadas dentro dessas empresas precisam estar politicamente corretas, ser politicamente corretas, tá? Não dá, por exemplo, para uma grande empresa estatal, é lógico que isso é um exemplo, trocar 50% do quadro de funcionários por robôs. Por quê? Porque isso vai influenciar o governo. Olha, o governo, a empresa lá do governo mandou embora 50% de todos os funcionários e colocou robôs. Isso vai impactar politicamente. Empresas que não têm esse impacto, né, não têm essa ligação, elas tendem a ter uma facilidade maior de gerar esse tipo de virada, né, dentro delas, de gerar algum tipo de intervenção, de fazer algum tipo de modificação. Por isso, pensar em boa governança é pensar também em crescimento de patrimônio. Então, analisando empresas, você precisa escolher as que têm bons fundamentos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para você conseguir montar uma boa carteira de ações, é diversificar. Tá? Como eu disse já no início, falando um pouco mais agora, a diversificação é aquilo que traz mais segurança para o seu patrimônio. Por quê? Se uma empresa quebrar, você vai perder uma parte do seu patrimônio. E muito assim, se você escolhe empresas, como é o segundo ponto, que tenham bons fundamentos. E é isso, tem que diversificar. Agora o quarto ponto. Ai, meu Deus do céu, pai. O quarto ponto. Você entendeu que tem que diversificar. Diversificação faz parte do processo de construção de patrimônio. Tanto é que montar uma carteira de ações. Quando você tem uma carteira, você tem várias coisas lá dentro. Tá? Então, diversificação é o nosso terceiro ponto. Teve um cortinho no meio, mas está tudo certo. Se você não entendeu, me manda um direct que eu te respondo. Vamos lá para o quarto ponto agora. Para montar uma boa carteira de ações. Nunca aplique em renda variável ou compre ações com dinheiro que você possa precisar. Rafael, eu tenho dinheiro aí parado e estou fazendo dele minha reserva de emergência. Aí me disseram aí que vai investir em Bitcoin, que vai investir em Bitcoin eu posso usar qualquer dinheiro. Pode. Se você quer, desculpa a expressão, fuder com sua vida. Você pode pegar o dinheiro da sua reserva de emergência e investir em Bitcoin. Por que você pode fazer isso? Porque você não está preocupado com a sua tranquilidade. Você só quer viver na adrenalina. E se acontecer alguma coisa, você vai culpar aquele guru que falou que você tinha que investir em Bitcoin. É muito mais fácil culpar alguém do que assumir o próprio erro. Tá? Então, se for um dinheiro que você vai precisar, não estou dizendo que quando você investe para a construção de patrimônio, aquele dinheiro que você está investindo, você não vai precisar. Vai, mas vai precisar mais para frente. Se for um dinheiro que você precisa agora, né, ou daqui um mês, daqui um ano, não é indicado que você invista em renda variável, porque pode ser que você, no momento que você vai precisar desse dinheiro, vai precisar sacar esses investimentos, eles vão estar valendo bem menos do que você aplicou. Ah, Rafael, mas como assim? Então não compensa? Não, compensa, mas é porque num curto prazo, investimentos em renda variável tendem a ter esse tipo de performance. Eles variam muito, e muito negativamente inclusive, tá? Num curto prazo, mas no longo prazo eles têm uma tendência a ter uma performance bem maior do que na renda fixa, tá? Então por isso que o primeiro ponto que eu disse, né, no início do vídeo foi definir o objetivo, porque é assim que você consegue escolher o melhor investimento e não fazer a cagada de colocar dinheiro que você vai precisar em renda variável, tá bom? Então esses são os 4 pontos para você montar uma boa carteira de ações. Foi um vídeo bem objetivo, bem simples, sem pausa, só para você entender o que de fato você precisa entender para montar uma boa carteira de ações. Se ficou alguma dúvida, como eu disse, manda aqui nos comentários, manda no direct, que eu vou estar disponível para poder responder. Não se esquece também de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas, porque isso ajuda também a gente que faz conteúdo por aqui. Tá bom? Muito obrigado para quem acompanhou e a gente se vê no próximo vídeo.